nossas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, nós vamos ler de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Eu quero lembrar a vocês que Efésios é uma carta dirigida para a igreja, de uma maneira muito especial para a igreja de Éfeso, mas ela acabou sendo lida em outras igrejas, e é uma carta para a igreja de hoje, para nós, aqui e agora, para a igreja de Cristo, onde ela estiver no mundo de hoje. E o grande tema, só para relembrar então, o grande tema da carta aos Efésios está aqui no primeiro capítulo, nos versículos 9 e 10, quando Paulo escreve assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Paulo está dizendo que Deus revelou em Cristo o seu grande propósito, o seu segredo para a humanidade, que é o de fazer convergir todas as coisas dos céus e da terra, ou seja, aproximar o céu da terra. Fazer com que a sua vontade, os valores do seu reino, que são justiça, paz e alegria no Espírito Santo, sejam cada vez mais visíveis já aqui neste mundo. Antes do fim dos tempos, antes da eternidade, mas aqui e agora, o projeto de Deus é aproximar o céu da terra. E a igreja é o canal principal, é o meio principal que Deus, então, utiliza
para essa coisa extraordinária, que traz, então, vida para esse mundo, aproximar o céu da terra. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos igreja. É para isso que nós seguimos a Jesus. Muito bem. O tema de hoje à noite é quebrar barreiras. Quebrar barreiras. O problema é que nós vivemos num mundo cheio de barreiras. A Folha de São Paulo, alguns anos atrás, trouxe fez uma série de reportagens falando sobre o mundo de muros. Muros visíveis, muros materiais, que separam, né? Separam povos, separam pessoas, às vezes separam famílias por causa de intolerância racial, religiosa, social, enfim. E um desses muros, que tem muito a ver com o nosso texto de hoje, é o muro que os judeus estão ainda construindo ali na Palestina, separando Israel, especialmente da Cisjordânia, que é uma área ainda com os palestinos. Então, esse muro ele tem 764 quilômetros para separar mesmo aqueles povos. 8 metros de altura e mais um tanto para baixo, para ninguém tentar passar por baixo do muro, para o outro lado, especialmente os palestinos. Esse projeto do muro, ele foi idealizado e acabou sendo realizado por causa daquela revolta lá na Palestina, a chamada Segunda Intifada, né? Onde morreram mil judeus e 3.000 palestinos. E os palestinos enviavam os homens-bomba para explodir em Israel, e Israel enviava os seus tanques para explodir a Palestina. Então, um ódio que está ali, que não termina nunca. Um líder judeu, falando sobre essa questão do muro, ele diz: o muro segurou os homens-bomba, só que envenenou de vez a paz. Envenenou de vez a paz. E quando nós lemos esse texto aqui, que para mim tem como centro o versículo 14, quando Paulo diz o quê? A respeito de Jesus. Porque ele é a nossa paz. De 2 povos, ele fez um só, na sua carne, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo veio para derrubar as barreiras entre as pessoas. E quando Jesus Cristo veio, realmente havia uma barreira muito grande entre os judeus, ou os hebreus, e os gentios. Você que conhece a Bíblia, que tem lido a Bíblia, você conhece essa expressão gentio, não é gentil com L, é gentil com O. Gentio. Gentil é todo aquele que não é judeu, que não é hebreu. Tá? E os judeus, os hebreus, eles foram tomados assim por um orgulho étnico, que eles começaram a se achar mais importantes do que os outros, melhores do que os outros povos, porque, afinal de contas, eles foram o povo escolhido por Deus para através deles, enviar o Messias para a história. Então, eles se achavam a Brastemp da história. Só que, muitas vezes, Deus os adverte, inclusive, já lá no Velho Testamento, dizendo: não, eu não escolhi vocês porque vocês são melhores do que ninguém. Tá? Então, fiquem no seu lugar. Mas eles
Não, gentio não, é inferior. Gentio vem lá de gens. É como que se os gentios fossem os povos que tivessem um gen inferior ao gen dos hebreus. É mais ou menos essa a ideia. Somos superiores. É o etnocentrismo que ainda existe nesse mundo aí, né? Nesse mundo que separa povos, culturas inferiores e superiores. Isso é uma grande farsa, na verdade. Muito bem. Então, Paulo ele está escrevendo aos Efésios que não eram judeus, que não eram hebreus, eram, portanto, gentios. Ele diz, olha, vocês, como gentios que eram, vocês não conheceram Jesus, porque Jesus veio lá dos judeus. Vocês não tinham essa visão, não tinham esse conhecimento, essa experiência de conhecer Jesus de perto. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, aquela comunidade original, vocês eram estranhos às alianças das promessas que Deus havia feito a Israel, mas que eram promessas para todos os povos, como Ele fez lá desde Abraão, né? Vou abençoar através de você todas as famílias da terra. Vocês, sem Cristo, Paulo então falando para os Efésios, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo, porque Jesus Cristo é que abre a porta para a gente, de fato, conhecer Deus. Você quer saber quem é Deus, como é Deus? Tem que olhar para Jesus. Então, Paulo diz, olha, vocês estavam nessa situação, antes de conhecer Jesus. Mas agora, ainda bem que existe um mas, todavia, contudo, mas agora vocês foram, o que? Lá no versículo 13, Paulo vai dizer, mas agora vocês foram aproximados. Vocês foram trazidos para perto dessa vida em Cristo, que é vida com Deus. Vocês que não conheciam essa relação, agora, através de Jesus, vocês estão sabendo quem é Deus. E Deus ama todas as pessoas. Deus não ama um povo só, um povo porque é mais bonito, porque é mais culto, porque é mais inteligente, porque é mais disciplinado, porque é mais isso, mais aquilo. Não, Deus ama todas as pessoas. É muito interessante quando a gente vai ler o Velho Testamento, e lá no profeta Amós, por exemplo, ele fala ele cita outros êxodos. A história do êxodo é uma história das mais marcantes na vida de Israel. Mas o Amós cita falando, olha, Deus promoveu outros êxodos, inclusive entre os etíopes. Agora vocês sabem como Deus pensa, como Deus olha para as pessoas, porque vocês foram aproximados. Não é apenas essa vida com Jesus, essa esperança, esse Deus de amor, não é só para um povo, não é só para um grupo eleito, para um grupo iluminado. Ela é oferecida para todos, para todas as pessoas. E ele então diz, Cristo é a nossa paz. Cristo veio para aproximar, para fazer dos dois, judeus e gentios, um só. Um só. Quebrar as barreiras do ódio, do desprezo, do orgulho. Quebrar as barreiras. Cristo é a nossa paz. Paz. O que significa paz? Inclusive, Paulo usa uma expressão interessante, que quando Cristo veio, versículo 17, evangelizou a paz
para vocês que estavam longe, gentios, e para vocês que estavam perto, os judeus. Cristo evangelizou a paz, Cristo proclamou a paz. Ele, na verdade, é a nossa paz, como escreveu o profeta Isaías, dizendo que Jesus é o príncipe da paz. Então é possível viver em paz. Paz não significa ausência de conflitos. A paz da ausência de conflitos só existe num lugar, no cemitério. Lá ninguém briga com ninguém. Mas não é dessa paz que a Bíblia fala. É a paz das relações acertadas. Viver em paz significa ter relações acertadas. Viver em paz, por exemplo, comigo mesmo, significa que eu me aceito como eu sou. Que eu não tenho nenhum problema com a minha história, com os meus antepassados, que para mim, então, está tudo bem. Viver em paz com os outros é procurar acertar as minhas relações, é ter relações mais saudáveis o possível com as outras pessoas. Então, a paz é isso, é procurar acertar as coisas sempre. Por isso Paulo vai escrever, o quanto depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas, porque nem sempre depende só de nós, mas o quanto depender de nós, nós devemos fazer o possível para viver em paz com a gente, em paz com os outros, em paz com Deus, é claro. Cristo dá essa possibilidade. Cristo torna isso possível. E essas pessoas aproximadas em Cristo têm livre acesso ao Pai. Livre acesso. Cada pessoa tem livre acesso a Deus, ao Pai, através de Jesus. E nessa relação extraordinária, possível, nova em Cristo, o que acontece? A gente tem uma cidadania celestial. Nós temos essa possibilidade de pertencer a uma família de Deus, a família da fé, da qual a igreja é uma expressão. E nós podemos viver numa base sólida, que é o próprio Jesus, que tem os seus valores que não mudam, imutáveis, sólidos, que nos conduzem, que nos instruem, que nos ensinam qual é o caminho da vida de verdade. E olha só, o que Deus está fazendo. Olha só o que Deus está fazendo, que Paulo diz aqui. Porque às vezes parece que o mundo está tão bagunçado, né? Tem tanta coisa, tanta violência, guerras lá na Ucrânia, guerras lá no Iêmen, guerras lá em outros lugares, enfim, que parece que o mundo foi abandonado. Mas não. Porque também acontece muita coisa boa nesse mundo. E o que nós percebemos, o que nós vemos aqui, do escrito do apóstolo Paulo, é que Deus está presente nesse mundo. Claro que Ele dá liberdade para o ser humano agir, para o bem ou para o mal, mas Deus está fazendo alguma coisa sim. Deus, segundo Paulo, está construindo um santuário neste mundo, um santuário sem muros, um santuário sem paredes, um santuário sem placas. Deus está edificando um santuário com pedras vivas. A base, o fundamento desse santuário é o próprio Jesus, a pedra angular, que Paulo cita aqui, que Pedro vai citar também, e o próprio Jesus diz que é a pedra, na verdade, e você é uma pedra deste santuário que Deus está construindo.
Você não está vivendo aqui nesse mundo só para trabalhar, só para estudar, só para ganhar dinheiro, só para comprar, só para viajar, só para ter momentos de lazer. Você está aqui para tudo isso, sim. Mas na ótica cristã, nós estamos aqui neste mundo com uma missão: de sermos parte dessa construção que Deus está edificando, este santuário que aproxima o céu da terra, esse santuário onde o próprio Deus mora. Um santuário, não é? Junto com os outros, edificados, sendo morada de Deus no Espírito. Olha só, gente, o que Deus está fazendo. Nós não estamos sós, o mundo não está abandonado. Deus está fazendo o seu trabalho, como Jesus disse, eu trabalho e o Pai trabalha até agora. O Pai trabalha ainda porque Deus está construindo esse santuário na história, no mundo. E você, essa pedra que compõe essa construção. Que privilégio. Que maravilha. A sua vida tem um sentido, tem um valor extraordinário para Deus. Do jeitinho que você é. Você é uma pedra. Uma pedra viva. Pedra viva. Que não constrói um muro ou uma parede de concreto, mas que constrói vida, que constrói comunhão, que constrói amor, que constrói paz, que constrói amizade. Amizade. Que quebra barreiras. E eu pergunto a você, no final dessa mensagem, há alguma barreira na sua vida que tem impedido que você viva de maneira intensa com os seus, de maneira profunda, lá na sua casa? A gente não pode se conformar com barreiras que possam existir dentro da nossa casa. Marido e mulher não podem permitir que alguma barreira se erga entre eles e que tenham uma vida só de fachada, só de aparência. Que não procurem viver em paz, resolver os seus conflitos e viver uma vida de amor e de afeto e de carinho. Pais e filhos, nós não podemos permitir que barreiras existam entre nós, pais, e nossos filhos. Pais que não conversam com os filhos, ou filhos que não conversam com os pais, porque alguma barreira se colocou entre eles. Em Cristo, se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos discípulos e discípulas de Jesus, nós temos a possibilidade de quebrar essas barreiras em nome de Jesus. Amém? A gente não pode. A gente não pode viver construindo e, às vezes, ampliando barreiras entre nós, começando da nossa casa. Não há nada que possa me separar dos meus filhos, que possa me impedir
de conversar com os meus filhos. Por mais que eles possam errar, por mais que possam me entristecer ainda hoje, homens feitos e uma mulher, eu sempre nutri isso no meu coração e sempre conversei com a Rosângela nesse sentido. Que Deus me ajudasse a que nada construísse uma barreira entre eu e os meus filhos. Mas nós podemos ter barreiras também no lugar onde trabalhamos, no lugar onde estudamos, enfim, onde a gente vive. Quebrar barreiras. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer isso. No mundo onde as pessoas estão se separando cada vez mais, até se evitando, em Cristo, nós não podemos aceitar isso como algo normal. A inimizade, o ódio, nós não podemos aceitar isso como algo natural, inevitável. Nós temos que lutar, no bom sentido, em Cristo, no Espírito Santo, lutar para quebrar as barreiras, sejam elas quais forem. E quando a gente quebra barreiras, o mundo fica melhor. A gente vive melhor. A vida fica mais leve, mais possível ser vivida. Tem tanta coisa já tão pesada e Deus espera de nós. Nós que somos o seu santuário, mas não somos melhores do que ninguém por causa disso. Onde Ele faz morada, que Ele tenha liberdade para agir em nossas vidas, para que nós sejamos, como Jesus fez, aqueles que quebram barreiras e aproximam as pessoas, que lutam contra a inimizade e que valorizam a amizade a todo custo, a começar dentro de casa. Que Deus nos abençoe. Amém.